Pai, muito obrigado. Pai, muito obrigado a Deus por esse momento. Pai, muito obrigado a Deus por esse dia, por cada vida aqui presente. Pai, eu apresento aqui cada vida. Pai, Deus, eu venho pedir ao Senhor que com favor e com graça, Pai, o Teu Espírito Santo, Deus, prepara que o Teu Espírito Santo abra os nossos corações para recebermos, ó Deus, o alimento desse dia, o alimento que o Senhor tem para nós. Pai, repreendemos no mundo espiritual toda e qualquer ação contrária. Pai, tudo que impeça teu povo de receber a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu venho caminhando, já há algum tempo na minha vida, na minha jornada, e entendendo a condição de seguir os estudos. Em agosto do ano passado, eu falo iniciamos porque eu não iniciei sozinho, um curso de psicanálise, também fazemos aconselhamento noutético, que é um aconselhamento segundo as Escrituras, e de quebra um segundo curso de teologia. Eu não estou falando isso aqui para poder crescer, não, queridos. Eu estou falando porque a gente começa a receber muitas informações, e algo que você precisa entender, e algo que quando a gente recebe, tudo que nós recebemos precisa produzir alguma coisa em nós. Quando nós recebemos a informação, que a barreira em Brumadinho tinha estourado, a gente precisa definir alguma coisa em nós. Primeiro, Senhor, tenha misericórdia. Senhor, age em favor daquelas vidas. Senhor, salva vidas. É algo que automaticamente produz em nós uma condição. Então, há uma segunda remessa, um segundo processamento nosso de se colocar contra aquela condição de pessoas que foram negligentes. Então, cada ação provoca em nós uma condição, seja para um lado ou para o outro, E estando ali na condição de estudante da psicanálise, estudante também da palavra, da necessidade da igreja, eu lendo essa condição, estando essa semana quase toda ministrando, mandando mensagens para os irmãos, referente à condição do zelo da palavra, do esmero com a palavra, da necessidade que as nossas vidas têm de se alimentar da palavra. É algo profundo que não dá para negociar. Como nós não temos dúvida que amanhã precisaremos de comer um pão, um arroz e um feijão, tão certo é a nossa necessidade da palavra. E assim, o culto de quinta-feira transcorreu numa similaridade muito grande. Eu consegui transformar em áudio aquela mensagem, também estou gravando aqui essa noite, e também quero reverter e encaminhar para vocês. Não para meu crescimento, mas se você tem alguém que precisa que essa mensagem alcance, multiplica ela, não retenha para você, compartilhe. Queridos, alimentando da palavra, vendo aqui principalmente o versículo 21, eu comecei a fazer uma análise da atual conjuntura da nossa humanidade, do nosso mundo em que vivemos. E entrei no site da OMS e fui lá e contemplei que o Brasil é o campeão, parabéns para nós, o campeão da ansiedade e depressão. Temos motivo para comemorar, queridos? No mundo inteiro, nós somos o campeão. É um dado terrível. O IBGE nos fala que em 2018 nós tínhamos 208,5 milhões de brasileiros. 208 milhões de brasileiros. 19 milhões desses brasileiros, 9,3% da população brasileira está doente. 10%, arredondando os números, para a gente gravar fácil, quase 10% da população brasileira, quase 20 milhões de pessoas estão doentes.
doentes. Queridos, se nós temos aqui hoje 40 pessoas, 30 pessoas, eu não quero profetizar nada ruim aqui. Nós não temos menos de 5 pessoas aqui no nosso meio com depressão e não sabe. Que não consegue ter uma vida plena, não tem conseguido viver aquilo que o Senhor lhes prometeu. Mesmo nós tendo o Senhor como nosso Salvador, conhecendo fragmentos ou até conhecendo uma boa quantidade da palavra. Eu não estou aqui, queridos, para poder julgar nenhuma dessas, talvez 5, 4, 3 pessoas. Não estou aqui para julgar. Nós, como Igreja de Cristo, estamos aqui para amar, importar, sentir, sentar com, importar com, produzir uma transformação na vida dessas pessoas. Nós precisamos analisar aquilo que acontece à nossa volta. Não podemos ser irresponsáveis com aquilo que acontece dentro da nossa, não podemos ser irresponsáveis com aquilo que acontece dentro da nossa igreja, não podemos ser irresponsáveis com aquilo que acontece na nossa cidade, na nossa nação e em nossa volta. Esse é um dado muito triste. E eu fiquei impactado porque, teoricamente, nós brasileiros, por mais que estamos numa crise desde 2014, talvez isso até contribua. Se nós formos pararmos para ver, nós não temos grandes situações, né, de tsunami, apesar aí da destruição que nós tivemos em Brumadinho, muitas vidas foram ceifadas. Mas nós não somos um Haiti da vida que é normal ter lá uma família que só sobrou um, não sobrou mais ninguém. E tantos outros lugares, próprios Estados Unidos, que tem muito, né, acidentes naturais, e tantos outros lugares. Nós moramos numa terra tão boa. Temos tantas igrejas, temos tantas pessoas estudadas, temos pessoas em condições boas financeiras. O que tem produzido? O que tem feito que a jornada das pessoas caminhe para uma ansiedade, depressão, síndrome do pânico? Querido, guarda no seu coração a mensagem de hoje. O tema da mensagem é: a palavra de Deus é o remédio. Você pode repetir comigo? A palavra de Deus é o remédio. Aleluia. Aleluia. Queridos, eu peguei muitos versículos, mas eu não peguei muitos versículos conhecidos. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que te traga mais versículos, mais palavra, para que você em seu coração suporte essa mensagem dessa noite. Que você possa fazer essa reflexão. Queridos, dentro desses dados, dentro desses dados, 59% dos 19 milhões de brasileiros, cristãos, não cristãos, dos 19 milhões, 11 milhões,4, arredondando, são mulheres. Quase 60% desse número são mulheres. 41%, que vai chegar a quase 8 milhões, são homens. As mulheres estão mais propícias, sentem mais essa condição, não é porque elas são mais frágeis, não é porque mulher é mais fraca, não. A mulher, ela absorve mais, ela sente mais a condição da sua volta, da sua casa. O homem, ele é um pouco diferente, mais racional,
menos sentimento. Ele acaba passando, não percebendo algumas coisas dentro de casa que a mulher percebe. Então, ela tem uma condição natural de sentir mais. Queridos, para entender o tamanho do problema, se você pegar a capital São Paulo, ok? Que vai dar em torno de 12 milhões de paulistanos, é o número de mulheres doentes. É como se toda a capital de São Paulo, não estou falando o estado, toda a capital tivesse todo mundo doente. Se você pegar a capital Belo Horizonte e a capital do Rio, seria o somatório dos homens doentes. 8 milhões e poucos de homens. Ou seja, os 3 estados nossos, em suas capitais, estão todo mundo enfermo. Havia um dado da OMS que esse número chegaria ao ápice em 2020. Porém, ele antecipou. Já alcançamos a meta em questão mundial em 2018 mesmo. Batemos o recorde. Eu brinquei, né? Eu estou fazendo psicanálise, irmãos, porque o povo está ficando tudo doido mesmo, tudo precisando. É uma brincadeira. É uma brincadeira. Mas nós precisamos entender, analisar a nossa volta. Não é brincadeira. Se você tem um filho dentro de casa e ele fica sozinho, calado, não está certo. Não deixe que os meios eletrônicos sejam o seu companheiro. Não deixe. Se o seu filho não tem amizade, alguma coisa não está certa. Se o seu esposo ou a sua esposa está ficando muito calada, faça a análise, cuidado. Esteja atento à sua volta. Esteja atento à sua volta. Nós precisamos, queridos, olharmos à nossa volta. Olhar com os olhos do Senhor. A essência do nosso Deus é amor. Nós precisamos olhar com um ar de misericórdia. Senhor, misericórdia da nossa casa. Senhor, misericórdia da nossa casa. Queridos, o projeto de Deus para a nossa vida é de um evangelho pleno, é de uma boa-aventurança, é de uma alegria, de uma vida transformada. A palavra do Senhor, quando Deus criou o homem, Deus colocou o homem e foi no Éden, um jardim completo, um lugar totalmente preparado para que o homem habitasse, um lugar perfeito. No contexto nosso brasileiro, por que nós estamos liderando esse ranking? Eu não tenho, como é um órgão não cristão, né, a OMS, IBGE, eu não sei por quanto por cento desses 9,3% da população brasileira, que representa 19 milhões, quanto por cento são evangélicos, eu não sei. Talvez esse número seja até maior entre os evangélicos. Eu não estou dizendo isso por condenação. Eu estou dizendo isso porque há no meio evangélico uma condição a mais, uma condição maior de percepção, uma concepção a mais de ter sempre alguém próximo para buscar ajuda, coisa que no mundo lá fora não existe. Entenderam o que eu estou falando, queridos? Ou seja, nós no mundo cristão temos uma facilidade a mais de ter um ombro amigo, alguém que nós podemos compartilhar, alguém que nós podemos nos expor para que sejamos tratados, levado a alguém para um processo de cura. Em Tiago, que nós lemos, 1:21, pelo que, despojando-vos de toda impureza, de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa
para salvar a vossa alma. Muitas pessoas no nosso meio têm uma vida sadia, uma boa saúde. Nos últimos tempos, a nossa geração tem buscado muito o cuidado do corpo. Não tem nada de errado, está muito correto. Mas nós não temos o mesmo cuidado com o nosso crescimento espiritual, com a nossa alimentação espiritual. E se ferimos uma condição, uma parte do nosso corpo, todo o corpo sente. Todo o corpo entra em uma demanda de luta, de enfermidade. Antecipando alguns versículos, querido. Esse versículo está mais para o final, mas eu vou querer comentar. Está lá em Apocalipse, muito conhecido, mas abra lá. Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Esse versículo nós usamos ele amplamente quando nós estamos pregando para alguém, quando nós estamos falando para uma pessoa que não tem o Senhor Jesus, não é verdade? Se pedir para levantar a mão aqui, eu creio que muitas pessoas já usaram esse versículo para uma pessoa não crente. A verdade é que esse versículo, embora esteja no Apocalipse, é Jesus nos dizendo através da vida de João. E é Jesus dizendo à igreja de Laodiceia. Então Jesus estava se referindo a crentes. Ei, você aí que é crente, você aí que é cristão, eu estou à porta. Estou aí batendo no seu coração. Mas você não tem deixado entrar. Não quero aqui, querido, ser juiz da vida de ninguém. Quem entra no nosso coração, quem é apto a separar junta de medula, carne e osso, é a palavra, é o Espírito Santo. Cada um receba a palavra essa noite, em nome de Jesus. Seguindo aqui um roteiro que eu fiz, queridos, para nós caminharmos, uma vez que em Tiago, onde nós lemos, terminamos aqui, o versículo 25 nos diz: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita e dá liberdade nela, persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado naquilo que realizar. Aleluia. Queridos, em Filipenses 1:6, nós temos aqui: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará. Nós sabemos aqui, falamos de índice, de dados que são, eu vou respeitar o índice, preciso, fazem parte de um estudo. Então nós sabemos que por um lado há uma verdade de enfermidade, há uma condição que precisa ser compreendida, respeitada, mas por outro lado há a verdade. E sabemos pela palavra em Filipenses 1:6 que o Deus que começou a boa obra na nossa vida, o Deus que começou a obra sobre a igreja, há de terminar. Amém, igreja? Aleluia. Bendito Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo,
O apóstolo Paulo nos fala em Efésios 1:3. O Senhor nos abençoou. Nós temos palavras, queridos, de bênção, de promessa na nossa vida. Nós precisamos compreender, nós precisamos tomar posse da palavra sobre a nossa vida. Chegai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus. Queridos, no nosso dia a dia, nós sabemos que nós casados, quando o nosso relacionamento está um pouco mais distante, está um pouco mais caliente, mais quente, quando as coisas estão mais gostosas, verdade ou mentira? Veja, verdade ou mentira? Nós sabemos. Será que nós conseguimos identificar quando o nosso relacionamento com Deus está mais superficial ou não? Sabemos. Sabemos. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Em 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz, o mesmo Deus, vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto aqui dessa colocação de 1 Tessalonicenses, até eu mesmo tenho o hábito de falar corpo, alma e espírito. Nós damos ênfase às condições erradas, nós valorizamos as condições erradas. Na realidade, nós não somos corpo, nós somos um espírito, que temos uma alma, e temporariamente habitamos no corpo. Essa frase é do Kenneth Hagin. Nós somos espírito, que temos uma alma e que temporariamente habitamos no corpo. Por isso que Paulo nos fala que a condição do corpo são momentâneas, são transitórias, mas nós estamos sempre muito mais voltados ao corpo. A gente fala, a gente é corpo, alma e espírito. Não, é o contrário. A palavra nos fala em 1 Tessalonicenses, nós somos espírito e alma e corpo, e todos três precisam ser apresentados diante do nosso Deus irrepreensíveis. Nós somos templos do Espírito Santo enquanto corpo. O que nós fazemos do nosso corpo? O que nós fazemos, querido? O que nós fazemos? Queridos, a maior dificuldade da igreja, a maior dificuldade nossa cristã, é viver a graça. Eu tento ensinar o meu filho sem tirar as coisas dele. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, Deus podia ter colocado o homem no jardim do Éden e não colocado a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Deus podia ter colocado ali toda uma condição que ele pudesse ter gozo. Mas aí nós precisamos entender e fazer uma reflexão. Aonde estaria a obediência e onde estaríamos realmente devotando ao Senhor a condição de primazia, de respeito, de obediência? Se nós, seres humanos, não temos a condição de escolher o caminho, nós não teríamos o livre-arbítrio. Então, de fato, nos foi dado um livre-arbítrio. Cada um de nós somos responsáveis pelaquilo que ouvimos aqui essa noite e nos posicionamos. Nem todos aqui essa noite, infelizmente, vão entender a mensagem, vão compreender a mensagem e vão tirar proveito dela, infelizmente.
Nem todos estão abertos, nem todos entenderam a mensagem de Apocalipse, que há uma condição natural. Eu e você recebemos ao Senhor, abriu o nosso coração, e isso não é para quem nunca se converteu, é para nós cristãos. Nós precisamos entender que Deus tem um projeto, e Ele tem feito e quer continuar fazendo tudo novo em nós. A palavra do Senhor, ela é suficiente na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Eu preciso cuidar do meu espírito, da alma e do corpo. Queridos, eu não posso viver o tempo inteiro numa condição subhumana, numa condição que eu não tenho um prazer, que eu não sei o que é passar numa sorveteria, chupar um picolé, ou no mínimo tirar um tempo para fazer nada, porque é aquilo que você quer naquele momento, ou eu realmente agora eu vou botar o pé para cima e vou assistir um filme, ou agora eu vou ouvir uma piada, eu vou contar uma piada. Nós precisamos de algo que realmente venha de encontro à nossa alma. Precisamos de realmente uma hora fazer um pedal, Mike. Eu estou precisando desse pedal. Eu ia fazer hoje de manhã, mas não consegui, acordei 10 horas. Eu nem ia chamar ninguém, não, eu ia pedalar 10 km, o Vitor nem sabe, eu ia acordar de surpresa. Mas eu acordei 10 horas. Mas eu precisava acordar 10 horas. Queridos, nós precisamos entender que nós seremos responsáveis de nos apresentarmos diante do Senhor. Corpo, alma e espírito. Queridos, eu preciso acabar um pouco com a minha barriga. Meu modelo é a Renata. A Renata eliminou 16 quilos em pouco tempo. Subiu naquela esteira, e quando ela destruiu a esteira, ela não parou. Tive que trocar a lona da esteira, irmãos. Queridos, nós precisamos realmente tomar posição. Posição. Se eu não parar uma hora para me diagnosticar e saber aquilo como é que eu vou me apresentar diante de Deus? Corpo, alma, espírito, conservando tudo isso irrepreensível. O apóstolo Paulo nos fala em Efésios 4, 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se. Veja que a condição aqui é para nós, igreja. Olha, o que o apóstolo Paulo nos fala para a igreja de Efésios. Olha, vocês, igreja, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Aquilo que não é lícito, que não é correto, que não é puro, que não é santo, vocês já foram ensinados, lance isso fora. Que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. Modo de pensar não está falando de espírito. Paulo está tratando uma condição nossa humana de raciocínio. Nós precisamos ter a sensibilidade de perceber o Espírito Santo, de viver no Espírito Santo, mas não podemos perder o racional de entender as coisas. Nós não vivemos de uma condição que não entendemos. Se eu não tenho entendimento, querido, eu começo aqui, vou pregar aqui a vassoura de Moriá. Vamos levar para sua casa, irmão, que vai acabar todo capeta lá. Não é isso, querido. Nós precisamos entender. Há uma condição no modo de pensar segundo as Escrituras. A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Você vai achar alguma tradução aí? Proveniente da palavra, proveniente do verbo, proveniente de Jesus. Nós precisamos entender a justiça e santidade que vem da palavra. Salmo 147, versículo 2a e versículo 3. O Senhor sara os quebrantados de coração. Querido, você não vai usurpar da palavra se você tirar dentro do versículo o termo coração e colocar alma.
O Senhor sara o quebrantado de alma. A pessoa que está decaída em sua condição natural de ser, na sua alma, ferida, machucada, o Senhor te sara. Amém, igreja? E Salmos também, às vezes a gente fala assim, não, vou ler Salmo para quê? Salmo é um monte de cânticozinho, historinha, um negocinho. Tem gente que pensa assim, querido. Gosta de ler os evangelhos. Nós estamos falando de Salmos, tem uma promessa lá. Salmos 19:7. A lei, entre parênteses, a palavra do Senhor é perfeita e revigora a alma. A palavra do Senhor é perfeita e revigora a alma. Quer ser transformado? Quer ser vivificado? Quer viver a alegria plena da palavra? Seja impactado por ela. Alimenta dela. Como você alimenta seu corpo 4 vezes ao dia. Porção de Salmos, Provérbios, de João, de Lucas, e aí você põe ao seu tempero e seu sabor. Eu já recitei parte do versículo, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. Queridos, eu tenho o maior amor por vocês. Eu, enquanto pastor, eu tenho o maior carinho com cada vida aqui presente. Eu lembro de vocês durante o meu dia, mas eu não posso estar com você o tempo todo. Eu posso pedir ao Espírito Santo para que vá até você. Eu não consigo diagnosticar em si cada vida. Eu não tenho essa condição se não for pela misericórdia do Espírito Santo. Querido, mas tem coisa que o Espírito Santo não vai revelar. Tem coisa que o Espírito Santo não vai revelar. Tem coisa que está aqui à nossa mão e nós não fazemos como igreja. A Rose ficou doente. A Rose veio no culto da virada e não voltou na igreja mais porque estava enferma. Eu fiquei sabendo, fui lá visitar ela. Para a honra e glória do Senhor Jesus, eu cheguei atrasado, porque o nosso Deus não chega. Cheguei lá, já não estava em casa. Eu fui passear aqui com meu esposo aqui e tal. Estou melhor, graças a Deus. Falei, aleluia, aleluia. O nosso Deus não chega atrasado, querido. Nosso Deus não erra. Nós precisamos entender uma condição cristã de caminhar, que havia um véu que separava o santo do santíssimo. O sacerdote tinha uma condição de apresentar o homem diante de Deus. E eu estava aqui ilustrando a condição de não sabermos viver a graça. O homem, quando tem uma condição de pecar, ele escolhe pecar ao invés de se apresentar no santo do santo. Ele esquece que cada um de nós, individualmente, podemos adentrar o Santo dos Santos, podemos entrar na presença do Senhor e se alimentar direto da fonte. Nós não conseguimos construir essa condição, essa característica, nós ficamos limitados em condição do homem. Eu gostaria, querido, de um dia chegar a um nível de pregar em Moriá, que a minha mera palavra ia ser uma leitura bíblica, sem precisar fazer um comentário, sem precisar explicar nada, sem precisar relacionar um versículo com o outro, porque o que eu, pastor Marcelo, fazemos é isso, trazer, construir verdades espirituais e bíblicas para apresentar à igreja. Cada um de nós aqui temos a leitura, fomos ministrados na escola português e temos o Espírito Santo. Provérbios 4:20. Filho meu, atenta para minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido, não as deixe apartar dos seus olhos, guarda-os no íntimo do teu coração, porque são vida para os que acham,
saúde para todo o corpo, espírito, alma e corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Dele procede a fonte da vida. Querido, a palavrinha que nós temos aqui, no versículo 22, porque são vida, é uma palavra em hebraico que se escreve para nós em português, shai, mas soa-se muito mais como um raio, não muda nada. O que essa palavrinha tem a ver conosco? Ela fala de uma condição plena de ser, uma condição de vida de ser. Aqui não é uma aplicação da palavra zoe, de uma vida no Senhor. Aqui é uma condição de eu e você vivermos uma vida plena, numa condição em contato com a natureza, numa condição natural de sermos, porque quando Deus nos criou, Ele nos fez pleno, Ele nos fez perfeito, em condição de relacionar com o ambiente, em condição de dar nome aos animais, de desfrutar de toda a condição da natureza. Mas o pecado fez o homem cair. Nós perdemos essa condição de desfrutar de uma maneira plena na nossa vida da verdade da palavra do Senhor. Nós precisamos entender o projeto do Senhor para a nossa vida. Nós precisamos nos reconstruir, nos alimentar da palavra. Não dá para ser leitores da Bíblia. Precisamos realmente examinar as Escrituras, porque nós sabemos que nela temos eternidade para a nossa vida, temos remédio para a nossa vida, temos o que precisamos na palavra. Em João 15:3, o próprio Jesus nos fala: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Já há uma condição plena em nós, estamos limpos pela palavra. O que nos impede então de viver aquela vida plena? Querido, nós sabemos que ao homem tem uma condição natural do pecado, mas há uma condição no nosso dia a dia, no nosso caminhar, que o meu pecado hoje precisa ser menor que o de amanhã, ou em menor impacto, em menor essência. Se você não sabe, numa outra mensagem eu ministro: há pecado e pecadinho. Uma outra hora. Quem quiser me chama no zap, eu respondo. Querido, nós precisamos entender que ao homem acabamos errando o alvo. Infelizmente acontece. A Bíblia fala: irai-vos, mas não pequeis. Não quer dizer que irá é pecado. Mas eu preciso saber, se eu cheguei ao ponto de pecar, há algo que eu preciso lembrar, há algo que eu preciso voltar. Há uma cruz em que eu coloco o meu eu, a minha carne, e me apresento diante dela. Eu preciso entender isso. Já estamos limpos pela palavra, o Senhor Jesus nos disse: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nela, dia e noite, para que tenha o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, serás bem-sucedido. Serás bem-sucedido. Josué 1,8 nos diz essa afirmação: não aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer. Não adianta eu receber e não fazer. Para ser bem sucedido, eu tenho que colocar em prática tudo aquilo que eu recebi, tudo aquilo que o Senhor tem falado no meu coração.
1 Pedro 1, 22 e 23. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingindo, amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro. Com o coração puro. Eu preciso buscar uma condição: purificai-vos as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade. O que é a verdade, querido? Como é que eu purifico a minha alma na verdade? Verdade é a palavra. Sendo de novo gerados, é uma condição de nascer de novo. Sendo uma condição gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra viva e que permanece para sempre. A palavra de Jesus é a verdade e ela permanece para sempre. A palavra do Senhor é a verdade e ela permanece para sempre. Não endureceis o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Isso aqui lembrando o povo lá no Êxodo. Não endureçais o vosso coração. Vede que a condição do povo de Deus lá no deserto, eles foram endurecidos o coração. Veja que a condição da igreja, de uma maneira geral, eu não estou especificando Moriá, há uma condição de um endurecimento de coração. Não endureçais o vosso coração, não endureça o vosso coração, não endureça o vosso coração. E aí entra Apocalipse 3:20, que eu antecipei a leitura. Eis que estou à porta. Se esse coração tiver endurecido, eis que estou à porta, eu bato. Se alguém ouvir, tem que ter sensibilidade para ouvir. Precisamos do Espírito Santo para ouvir a minha voz. E abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, e ele comigo. Nós precisamos experimentar uma intimidade a mais com o Senhor. Deus colocou no nosso coração que 2019 é um ano de coisas novas, ano de recomeço. Abraça essa condição. Quebranta o seu coração. Que toda resistência, que toda a nossa religiosidade, querido, Jesus não é batista, Jesus não é quadrangular, Jesus não veio trazer religião, nós precisamos dela, mas nós temos que tomar cuidado com a religiosidade. Nós precisamos viver no Senhor, para o Senhor. Nós temos uma regra de fé e prática. A palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e prática. Tudo que passa pela palavra, tudo que passa por Jesus, serve para nós. Queridos, se não passa por Jesus, se é uma ideia da minha cabeça, não serve para a igreja. A palavra está revelada, eu não preciso fazer nada diferente para que a vida do Senhor seja completa em nós, para que verdadeiramente possamos experimentar qual seja a boa vontade perfeita, vontade do Senhor para as nossas vidas. Nós sabemos pela palavra, em João 1:1, que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
O verbo é a palavra é Deus, Deus aqui é Jesus. Nós precisamos da palavra, alimentar dessa palavra constantemente, sabendo que a palavra é o próprio Jesus. Não há uma condição de, me entendam bem, queridos, como o pastor Marcelo, põe a mão nas minhas palavras. A condição de adorar ao Senhor, ela não começa no templo. Não começa no templo. O projeto de Deus para a nossa vida é que vivamos um evangelho pleno, que vivamos uma paz na nossa casa, que ao sairmos da nossa casa, no mesmo espírito de adoração, haja uma reunião dos santos. E aquilo que o Senhor já tem feito, realizado, é consumado, é o ápice, adoramos ao Senhor aqui. Essa é a condição de vivermos no Senhor. Em João 15:7, o próprio Jesus nos fala. Há uma promessa aqui para você. Preste muita atenção aqui, eu estou terminando. Jesus nos fala em João 15:7: se vós estiverdes em mim, e a minha palavra permanecerdes em vós, o que o Senhor vai fazer? Pedireis o que quiser, e vos será feito. Querido, não me vem com uma ideia furada. Então, se eu pedir um Camaro amarelo, ele me dá? Ele até dá, querido, mas Deus não está preocupado. Deus tem algo muito maior. Eu estava falando aqui de não corpo, alma e espírito. Tudo aquilo que a gente colocar diante do Senhor, espírito, alma e corpo, numa condição plena de raciocínio, de entendimento com uma vida no Senhor, quer ser curado. Experimente a palavra, profetiza sobre a sua vida. Esposo, profetiza sobre a sua esposa. Esposa, profetiza sobre o seu marido, né? Pais, profetizam sobre os seus filhos. Cada um de nós possamos realmente viver essa palavra. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Vos será feito. O Senhor zela pela palavra dele, querido. Essa palavra não é minha. Isso está na sua Bíblia aí. João 15:7. É para a igreja, é para nós. Nós lemos aqui Tiago e depois pulamos para tantos outros versículos. Pelo que, despojando-vos de toda a impureza, querido, é impossível chegar no versículo 25 de viver pleno sem despojar da impureza, de todo vestígio do mal. Querido, vestígio, olha o cuidado aqui que Tiago teve de colocar. Qualquer coisa que talvez não pareça tão mal assim, apaga tudo, não dá brecha, não deixa uma oportunidade, por menor que seja. Queridos, um policial, quando ele faz uma análise da cena do crime, com detalhes ele reconstrói todo o cenário. Então, se tiver um vestígio, se constrói toda a história. Você será condenado por qualquer condição, pelo mero vestígio. Então, que você possa se apresentar diante do Senhor como obreiro aprovado, que maneje bem as Escrituras, que maneje bem a palavra, que você tenha o respeito, o esmero pela palavra, que você se alimente dela de dia e de noite, que o abrir da sua boca possa fluir a palavra de Deus, que possamos tirar toda a impureza, todo vestígio do mal. Recebei com mansidão a palavra que em vós foi implantada. Receber a palavra com mansidão é estar com o coração aberto, não ter que esperar o Senhor bater para você conseguir receber, perceber, não. Já há uma condição plena de intimidade com o Senhor, queridos. Uma vez que a palavra implantada, a qual é
poderosa. Repete comigo, querido, a palavra de Deus é poderosa para salvar as vossas almas. E sedes cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando a vós mesmo. Querido, quando você senta, não sei o que eu vou fazer agora, você pega a Bíblia e faz uma leiturinha ali, você está enganando a você mesmo. Tem um tempo de qualidade com o Senhor. Quando você se achega ao Senhor, lembra do contexto da palavra, quando o sacerdote vinha ao Santo dos Santos, tinha que amarrar uma corda no pé dele e pendurava um sininho, como se diz o outro, na roupa dele, na indumentária dele, para que, se porventura ele tivesse em pecado e o sininho parasse de fazer barulho lá dentro, a pessoa que estava lá na igreja puxaria ali a corda para tirar o sacerdote ali do Santo dos Santos, porque ninguém poderia adentrar ao Santo dos Santos a não ser o sacerdote. Mas essa não é a verdade para nós. Então, quando nós fazemos o nosso tempo com o Senhor, a nossa devocional com o Senhor, nós adentramos um lugar sagrado. Não é porque está aqui em cima, não é porque está embaixo. Querido, não tem lugar. É quando você se coloca diante do Senhor, faça com realmente verdade plena no seu coração. Coloque o seu coração de maneira aberta diante do Senhor. Pai, o Senhor me conhece. O Senhor sabe que eu pequei. Então não enganemos a vós mesmos. Versículo 23. Se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural e depois de se contemplar mesmo, vai-se ao logo e se esquece daquilo que viu. Ou seja, chegou em frente ao espelho, viu e já nem definiu uma imagem, não serviu para nada. Aquele, porém, que atenta bem, com cuidado, para a lei perfeita, e da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, esquecido, mas executor da obra, este será bem-sucedido. Este será bem-aventurado. Feche seus olhos, queridos. Pai Santo, Santo é teu nome. Pai, alegramos, ó Pai, no Senhor. Pai, alegramos na tua palavra, que a tua palavra é plena, a tua palavra é verdade, a tua palavra é suficiente, a tua palavra ela é viva, a tua palavra é eficaz, transportante. Pai, muito obrigado. Pai, muito